Né? Então só deixei esse negócio assim para ficar mais interessante do dia do Senhor Gru, tá? Mas vamos lá porque é sério. Eu sei que hoje vocês estão cansados. Eu sei que alguns de vocês dormem, né? Tem um cara aqui que sempre baba, né? Você pensa aqui que eu tô aqui na frente, tem um monte de gente aí, eu não percebo as coisas, né? Mas eu percebo, o cara tá bebendo água, eu sei quem tá com o copo na boca, eu sei um monte de coisa. É que vocês não sabem que eu sei. Mas geralmente a gente que é pastor, que está pregando aqui em cima, a gente consegue enxergar várias coisas. Até o pirulito que você está chupando, a gente sabe qual que é, né? E assim, é muito interessante, lá no Amazonas, onde eu morei, os índios, a gente fazia conferências nas comunidades indígenas, nas comunidades que eram já evangélicas, né? E lá nas comunidades evangélicas dos índios, eles achavam um desrespeito muito grande você dormir na hora que um pastor está falando. Para eles era assim um absurdo você dormir na hora que o pastor está pregando. Eu já sou diferente, né? Eu assim, se você quiser dormir, dorme, né? Porque, cara, eu não vou perder meu tempo, né? Eu tenho pouco tempo aqui, meu tempo é precioso para falar coisas boas para vocês. Se você está muito cansado, se você gastou toda a energia e não vai ouvir a palavra, pode dormir, eu não vou ter problema. Mas se você acha que é um desrespeito muito grande, que eu também acho, né? Os índios tinham uma solução. A solução deles era muito legal. Eles chamavam os soldadinhos de Jesus, porque foi assim que a missionária ensinou. A missionária Sophia Miller, que desceu ali nos anos 30, falando de Jesus, ela ensinou os soldadinhos de Jesus. Então, ela escolhia 5 anciãos, os mais velhos aqui, né? Tipo o Hélio, o Isaac, mas só os mais velhos, assim, mais acabadinhos, assim, Dr. Daniel. Aí traz eles aqui na frente, cada um segurava um bastão de madeira de 2,20 metros. E aí, esses soldadinhos de Jesus, eles vinham aqui na frente e eles cantavam uma música assim: sou um soldadinho, servo... Imagina os velhinhos cantando, né? Soldadinho, servo do Senhor, vamos em luta do nosso evangelho. Pam, pararam, pam, pam, pam. Pam, pararam, pam, pam, pam. Pam, pararam, pam, pam, pam. Aí eles faziam assim, aí acabou. Aí eles sumiam. Aí começava o culto. E era muito interessante, porque esses soldadinhos, eles ficavam na janela da igreja. E aí, quando eles percebiam que alguém dormia, aí eles pegavam aquela madeira assim, ó, ia bem devagarzinho assim. Quando eu chegava bem perto assim da cabeça, ele fazia assim, ó, tum! Imagina, você está dormindo, aí vem uma madeira, pau! Na tua cabeça assim, você acorda com o maior susto. Aí o cara que tomou uma madeirada, presta atenção no que eu vou falar, pessoal. O cara que tomou uma madeirada, ele vira para o soldadinho de Jesus e ele fala, machaça. Repete comigo, machaça. É obrigado, né? Ele fala obrigado, né? Na língua deles ele fala obrigado. Por quê? Porque o cara não queria dormir, mas o cara estava dormindo e veio uma madeira acordar ele, doeu, mas com certeza ele não dormiu de novo. Né? Então, se vocês quiserem, eu posso convocar uns soldadinhos de Jesus para dar uma vassourada na cabeça de vocês, se vocês quiserem. Mas tem uma outra tribo, a outra tribo que eu participava, dos tucanos, eles eram mais interessantes. Então, eles não queriam dormir, então quando eles ficavam com sono, eles levantavam da cadeira, ia para o final do templo ou do lado do canto e ficavam em pé, porque se eles dormissem, eles caíam. Né? Então assim, eles faziam de tudo para não dormir. Então, pessoal, eu sei que vocês estão cansados, vocês correram, vocês foram a bola de boliche hoje. Tinha uns que era bem bola de boliche mesmo, né? Vinha tudo chacoalhando, tal, né? Mas assim, vocês cansaram, vocês correram, vocês se degladiaram no colchão de ar, né? Vocês penduraram roupa. Eu não sei o que era aquele negócio da roupa, mas tudo bem. Então vocês estão meio cansados. Então eu vou tentar falar bem rápido hoje, mas eu queria que você prestasse bastante atenção. Queria que você pudesse refletir no que eu vou falar hoje, que eu acho que é muito importante para a sua vida. Talvez tenha tudo a ver com aquilo que Deus, com a sua vida, tem tudo a ver o que Deus quer falar com você hoje, tá? Então a palavra que eu queria trazer hoje, ela está escrita no livro de Marcos,
capítulo 10, versículo 17 até o versículo 23. É uma história que Jesus ele encontra com um jovem rico. E eu queria que a gente pudesse ler esse texto e a gente pudesse fazer uma reflexão sobre esse jovem rico, e a gente pudesse, olhando para o jovem rico, a gente vai tentar definir e encontrar as prioridades desse cara, e talvez a gente faça uma comparação e uma reflexão em como nós deveríamos encontrar as nossas prioridades, a prioridade do jovem rico e a prioridade nossa. Então vamos ler o texto vai dizer o seguinte: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelho diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E ele declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Repito, Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, e depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. Vamos fazer uma breve oração nesse momento? Senhor Deus, fala conosco nesse momento, Pai, que esse momento da Tua Palavra seja um momento onde a gente possa ouvir a Tua voz, onde a gente possa ouvir o Teu Espírito Santo falar aos nossos corações, através dessa exploração dentro da Tua Palavra, que a gente possa ouvir a Tua voz hoje, refletir em muitas coisas na nossa vida, e talvez ser transformados, renovados, através da Tua Palavra. Senhor, fala conosco, revela a Tua Palavra a cada um de nós, mostra, Senhor, aquilo que o Senhor tem no Teu coração para cada um de nós. É o que nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus, amém. Então esse texto, ele fala sobre esse jovem rico, esse homem que a Bíblia está falando, e esse jovem, ele chega até Jesus, e ele fala para Jesus: Jesus, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Na verdade, você já viu pessoas que elas são boas naquilo que elas fazem, e elas perguntam alguma coisa, a pergunta retórica. Retórica é uma pergunta que você faz já sabendo o que a pessoa vai responder. Você chega para a pessoa e você fala assim, vamos dizer que a Lola, que ela é super boa de português, e ela, sei lá, tirou uma nota alta, e ela chega para o pai dela e fala: pai, olha só o meu boletim. O que ela vai esperar de resposta? Nossa, filha, como você foi boa, né? Como você tirou a nota alta. E muitas vezes, e quem não gosta de um elogio, não é verdade? Todo mundo gosta de um elogio. Todo mundo gosta de... Aliás, esse acampamento aqui, eu estou admirado quanta mulher bonita que tem nesse lugar. Sabe, nossa, as meninas são muito bonitas, os meninos são mais ou menos. Mas assim, as meninas são muito bonitas, né? Eu acho que na minha época de acampamento, se tivesse aqui as top 10, ia demorar muito para resolver quem são as top 10 desse acampamento. Mas, vamos dizer que uma menina, ela acha que ela sabe que é bonita. Ela sabe que é bonita. Aí ela vem toda assim, produzida assim, de roupa vermelha, com o cabelo para cima, né? Aí ela chega assim e dá um jogo do cabelo dela assim, né? Ela espera o quê? Que você fale que ela é feia? Não. Nossa, você tá uma gata hoje, né? Daí ela fala: claro, né? Claro. E às vezes na nossa vida é assim, sabe? A gente se veste para que as pessoas talvez falem: puxa, você tá bonito hoje, você se vestiu legal. E esse jovem, ele chegou até Jesus, falou: Jesus, cara, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus chega para ele de uma forma interessante. Jesus, ele fala o seguinte: olha, para você ter a vida eterna, cumpre
com os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso teu testemunho, não enganarás a ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E a resposta desse jovem rico foi o seguinte: mestre, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Sabe, esse retrato do jovem rico é o retrato de uma pessoa que vai na igreja desde pequenininho. Sabe aquela pessoa que nunca fumou, nunca bebeu, sabe, nunca fez nada muito errado. O máximo que ele fez foi roubar chiclete no supermercado, né? Por favor, pessoal, me perdoa, vai. Teve alguém que veio falar assim: a sua mãe sabia que você roubava chiclete? Ai, meu Deus, não sabia não, mas... Mas assim, de repente você não fez nada de muito errado, você não matou, você não adulterou, você, sei lá, você viveu uma vida, você tem sido bonzinho, você vai na igreja, você decora o versículo e tal, né? Fala assim: você sabe o versículo decora? Sei, qual? Jesus chorou. Né? Sei lá, você decora o versículo, você vai na igreja, você ganhava estrelinha quando você ia na sua igreja, e aí assim por diante, você acha que você é uma pessoa boazinha. Mas talvez você seja uma pessoa simplesmente religiosa. E assim, quando eu olho para a vida do jovem rico, quando eu olho para as prioridades desse cara, você vê que tinha esse cara, quando você lê esse texto, você consegue ver as prioridades dele. Quando Jesus chega para ele: olha, já que você faz tudo isso, Jesus é legal porque ele olha com amor, ele fala: já que você já faz tudo isso, só falta uma coisa para você. Vende tudo que você possui e dá aos pobres, e depois você vem e me segue. Sabe, eu queria que você parasse um pouquinho e você entendesse uma coisa na palavra de Deus. Jesus, ele não está falando que ele só ama quem é pobre, tá? Porque às vezes parece, né? Pô, então Jesus quer que eu não tenha nada e eu seja pobre. Não, pessoal, desfrute daquilo que você tem. Sabe, seus pais ralaram pra caramba para você ter essa roupa legal que você tem. Seus pais ralaram pra caramba para você ter as coisas que você tem. Desfruta do que você tem, não tem problema nenhum em você usufruir das coisas boas da vida. Inclusive eu queria ser missionário na Disney. Não, brincadeira. Mas assim, pensa assim que o dinheiro, ele não pode dominar a sua vida. As coisas materiais não podem dominar a sua vida. Você precisa deixar as riquezas debaixo da presença de Deus, deixar Ele controlar as suas ambições. De repente essa riqueza não é dinheiro, de repente essa riqueza é algo que você não consegue largar da tua vida. De repente a sua riqueza seja a sua namorada, e você não consegue largar ela de jeito nenhum. De repente a sua riqueza seja o ódio que você tem por uma pessoa. Eu odeio tanto aquela pessoa. Não, larga isso para andar com Jesus. Não dá, eu odeio aquela pessoa. Ela fez mal para o meu pai, ela fez mal para minha mãe. Eu odeio ela, se um dia eu pudesse eu ia matar ela. E talvez essa seja a sua riqueza. Talvez essa seja algo que você tenha abraçado na sua vida e que você não consegue largar para deixar esse lugar ser preenchido pela presença de Deus na sua vida. Sabe, o que você não consegue largar? O que tem sido a prioridade na sua vida? E aí quando a gente olha para esse texto, a gente vê esse cara que quando Jesus falou para ele assim: ó, só falta uma coisa para você, vende tudo que você tem e me segue. O cara ficou triste. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. A gente não está falando aqui de rico, de milionários, tá? Puxa, na minha igreja eu tenho pessoas tão ricas que eu nem sei o que eles fazem assim com tanto dinheiro. Às vezes eu fico assim meio até encabulado. Eu vou numa célula que eles assim, eu não tenho problema com isso, eles gostam de degustar vinho. Hoje em dia está muito na moda esse negócio do vinho, né? E um dia, sem muita maldade, eu perguntei assim: quanto custa esse vinho que você comprou, né? Cara, uma garrafa custava R$1.800. E os caras estavam bebendo assim, né? Engoliu, acabou, né? E falou assim: maravilha de vinho, né? Sei lá o que é, eu não tenho prazer nenhum nisso aí, eu nem sei como que aprecia esse negócio, mas tem gente que gosta. E eu não vejo problema, mas sabe, a minha igreja tem muitos ricos, minha igreja também tem muitos pobres. Tem pessoas que não têm dinheiro, às vezes acaba no zero ou até negativo. Mas sabe, quem é rico? Rico, na verdade, é aquela pessoa orgulhosa
que não consegue deixar Jesus tomar o trono da sua vida. O rico é aquela pessoa, talvez ela não tenha dinheiro nenhum, mas ela tem uma coisa: o controle da vida dela. E ela não quer deixar Jesus Cristo sentar naquela cadeira. Sabe, quando a gente olha para esse jovem rico, eu acho uma coisa muito interessante. Quando você olha esse jovem rico, você vê as prioridades dele. Quais eram as prioridades do jovem rico? Primeiro, a primeira prioridade dele era as suas riquezas. Ele tinha as riquezas como prioridade na vida dele, porque foi a última coisa que Jesus falou com ele. Jesus falou assim: olha, vende o que você tem e me segue. E aí o cara ficou triste, porque ele não queria entregar aquilo lá. Sabe, pessoal, tem muita gente que vai na igreja, que é muito religiosa, mas que ainda não entregou a vida para Jesus. Existe uma classe de ateus. Sabe o que é ateu? Ateu é aquela pessoa que não acredita em Deus. Eu tenho um professor que eu tinha pedido para ele ser meu mentor, que eu queria que ele me acompanhasse na minha jornada pastoral, mas só que a igreja dele é lá em Brasília, então assim, por uma questão de localização, eu não consegui pedir, ele não conseguiu ser o meu mentor, mas eu queria muito. O nome dele é Ricardo Barbosa. E esse cara, ele escreveu um texto chamado Os Novos Ateus da Atualidade. Sabe onde estão os novos ateus? Dentro da igreja. Eles cantam corinho, eles vão todo domingo para a igreja, eles fazem uma oração, eles carregam Bíblia embaixo do braço, mas eles não acreditam que Deus existe. Por quê? Porque na vida deles, a gente consegue ver que eles não acreditam em Deus. Eles vivem simplesmente uma vida religiosa. Sabe, lá no Amazonas a gente tem trabalhado com uma certa ênfase em uma questão muito importante com os índios. Porque quando eles foram evangelizados daquela maneira que eu falei para vocês hoje de manhã, né? Sabe, a manipulação, às vezes a gente faz uma pregação manipulativa. A gente chega para vocês e fala assim: o inferno é quente, você vai queimar lá, sabe, lá tem enxofre, fede. E o céu é maravilhoso, é fresquinho, né? Você nada nas nuvens. Você quer ir para o inferno ou você quer ir para o céu, né? Então assim, tipo, é muito manipulativo isso, né? E eu vejo assim que os índios, eles se converteram dessa maneira. Aí às vezes você chega para um índio, você pergunta assim: você vai na igreja? Aí ele fala: vou todo domingo. Aí você fica super contente, né? Você fala: caraca, encontrei um índio crente em Jesus Cristo, o cara é cristão mesmo. Aí você pergunta para ele assim: por que você vai na igreja? A resposta do índio é essa: eu vou na igreja para não ir no inferno. Eu vou na igreja porque eu não quero ir para o inferno. Ou seja, ele não vai para a igreja porque ele ama Jesus, ele não vai para a igreja porque ele conhece esse Jesus, ele precisa desse Jesus, assim como eu falei hoje de manhã, por que você precisa de Deus? Ele não sabe por que ele precisa de Deus, ele só sabe que ele não quer ir para o inferno. E aí você vive uma religiosidade na sua vida. E sabe, a segunda prioridade desse jovem rico é a sua religiosidade, porque ele vai na igreja desde que ele era adolescente. E lá na sua adolescência, ele fazia tudo o que mandava. Falava para decorar o versículo, ele decorava. Falava para ele cantar aleluia, glória a Deus, ele cantava. Que ele cantava as 3 palavrinhas só, ele cantava tudo que a gente canta. Mas ele não tinha uma coisa, ele não tinha vida, ele tinha a religiosidade. Ele ia para a igreja, mas ele não sabia o que ele estava fazendo lá. E muitos de nós aqui, a gente vai na igreja e a gente não sabe o que a gente está fazendo lá. A gente vai porque meu pai e minha mãe estão me arrastando para lá, eu tenho que ir. Ou a gente vai para a igreja porque lá eu tenho amigos. E aí os meus amigos me aceitam e eles gostam de mim, então eu vou para lá. Ou, como eu, quando era pequeno, eu vou na igreja domingo, porque senão eu não posso brincar à tarde. Eu conheci um cara que, ele tá na fase de conversão, ele acabou de se converter. E durante muito tempo ele foi ateu. Aliás, eu tenho encontrado com vários ateus. Um dos maiores desafios da minha vida começou esse ano, foi um juiz federal que entrou na minha igreja. E ele falou assim: ó, Joel, eu estou vindo na igreja,
eu quero conhecer esse Deus aí da Bíblia que vocês falam, mas já vou falando de antemão, eu não acredito nesses negócios de milagre, não acredito que Jesus nasceu de uma Virgem Maria, não acredito que Jesus andou sobre as águas, não vem com essas histórias para cima de mim não. Eu falei, beleza cara, vou mandar junto. E aí ele entrou numa cela assim, por um milagre, não sei como que Deus preparou o caminho do cara. E ele entrou numa cela, e ele já está hoje já há 4 meses nessa célula. Na penúltima reunião que a gente teve, na verdade a minha célula chama INC. Chama INC porque, primeiro porque a minha igreja, ela é feita de muitos empresários. A INC tem aquela ideia de incorporation. E aí, assim, para eles o nome INC fica muito claro na cabeça deles. INC é um nome que fica muito gravado na vida deles. Mas a sigla INC, para mim, significa Igreja nas Casas. Né? E esse sistema de igrejas nas casas, eu aprendi numa igreja lá em Houston, nos Estados Unidos, e eu estou tentando aplicar na nossa igreja. E esse juiz está participando lá dessa INC. E sabe, ele veio já com todas essas barreiras para cima de mim. Mas assim, ele, graças a Deus que ele gostou de mim, sabe? Porque ele falou assim, Joel, você é um pastor diferente. Eu já conversei com alguns pastores, mas você é diferente. Você parece um cara mais acessível, você parece um cara mais amigo. E eu gostei, eu quero andar perto de você. E ele começou a vir na igreja. E aí eu comprei um livro, e eu falei assim, eu falei, você topa ler um livro comigo? Falei assim, eu acho esse livro um pouco difícil, mas eu queria ler ele com você para a gente poder refletir nesse seu ceticismo, nessas suas racionalidades de não entender quem é Deus, não entender as coisas que acontecem na Bíblia. Ele falou, não, eu topo, Joel, vamos ler junto. Aí eu comprei o livro para ele, o livro chama A Fé na Era do Ceticismo, do Tim Keller. Se você tem dúvidas sobre Deus, esse livro é muito legal, depois você vem falar comigo, eu te dou o nome do livro e o autor, mas assim, comecei a ler esse livro com esse cara, em 4 meses. Você sabe que na penúltima reunião com esse cara, sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, Joel, a próxima viagem missionária que você for, você me leva. Eu falei, caraca, mas como assim? Não, Joel, Deus está quebrando meu coração e eu queria entender isso. Eu queria entender esse Deus, e eu tô começando a ser tocado no coração. Porque eu estou vendo que esse Deus, ele é real. Ele é real na sua vida. E quando eu oro e eu peço as coisas, Deus, ele se torna real para mim também. E eu queria experimentar mais disso. Então, numa próxima viagem missionária, você pode me levar? Cara, um juiz federal veio falar isso para mim. Eu falei, cara, vamos, com o maior prazer. Sabe, às vezes o nosso evangelismo, aliás, tem muita igreja que prega Jesus de uma forma muito barata, sabe? Vem para Jesus que os seus problemas vão acabar. Vem para Jesus que você não vai ficar mais doente. Vem para Jesus que você vai ganhar um carro. Sabe, isso é um evangelho tão barato. Eu tenho nojo de gente que prega Jesus assim. Eu tenho nojo. Sabe, a vida com Jesus não é fácil. A vida com Jesus, ela é remar contra a correnteza. A vida com Jesus é você lutar todos os dias contra o seu pecado, contra a sua carnalidade. E alguém chega para mim e fala que andar com Jesus é fácil. Em 2004 eu fiz um curso de liderança lá em Singapura. E lá em Singapura chama Instituto Haggai de Liderança. Eles pegam um líder e eles investem $10 mil nesse cara, eles mandam ele para Singapura ou para o Havaí, que são 2 bases, e ali ele faz um treinamento de 30 dias, um treinamento intensivo de 6 períodos de aula por dia. É um negócio, assim, parece muito maçante, mas é muito legal. Eu fiz e eu me diverti muito. Tinha 6 períodos de aula por dia, mas tinha 6 períodos de comer por dia também, então era muito legal, cara. Depois da metade eu parei de comer, porque eu comia demais lá, né? Mas assim, sabe, no almoço, nós éramos 63 caras, de 35 países diferentes. Nenhum deles é Estados Unidos, Canadá, sabe? Não é país bonito, é tudo país de terceiro mundo. É Burma, Burkina Faso, Nigéria, Filipinas, Brasil, né? Então assim, era só paizinho de terceiro mundo. E aí, sabe,
muitos caras da Arábia Saudita, da Indonésia. Cara, quando eu sentava na mesa para almoçar com esses caras, a gente sentava e falava assim: e aí, como que é viver Jesus no seu país? Eles falavam para mim, eu ficava com vergonha, porque, cara, no Brasil é muito fácil, brother. Você anda com a Bíblia debaixo do braço. Se você está no metrô e você grita aleluia, cara, um monte de gente vai gritar aleluia com você. Eu não sei se você já pegou um vagão de trem chamado vagão dos crentes. Tem um vagão que você entra, só tem crente às 6 da manhã indo para o trabalho. Os caras começam a cantar louvor, tá? Cantar raridade, assim, tal. É muito legal. Mas assim, sabe, quando você conversa com um cara que vive num país perseguido, onde o cristianismo é perseguido, cara, dá medo de falar com eles. Eu conheci um cara que estava nesse grupo comigo, que ele morava num país perseguido, e ele tinha 3 esposas, porque lá no país dele isso era permitido. E quando um missionário falou com ele, ele foi tocado de uma maneira tão forte, que ele entregou a vida dele para Jesus. E aí, quando ele entregou a vida dele para Jesus, pessoal, num país perseguido, vocês não fazem ideia, a vida dele se tornou um caos. Eu diria até que a vida dele virou um inferno aqui na terra. Tudo começou a dar errado. Esse cara, ele foi expulso de casa, as 3 esposas dele mandaram ele embora de casa. Ele não tinha mais oportunidade de emprego, porque as pessoas da sociedade consideravam ele um traidor do islamismo. Esse cara, ele pedia esmola na rua e ninguém dava dinheiro para ele, porque ele era considerado um traidor da sociedade islâmica. Ele apanhou várias vezes para que ele mudasse de ideia e ele abandonasse esse Jesus e voltasse a adorar Maomé, Alá. Mas ele não desistiu. Ele ficou 1 ano morando na rua, como um mendigo largado na rua. Aí você fala para mim assim: viver com Jesus é fácil? Viver com Jesus é fácil? Uma coisa eu sei: a salvação que você tem em Cristo Jesus, ela é de graça, porque você não precisa fazer nada para receber essa salvação. Você não precisa pagar nenhuma penitência, você não precisa fazer boas obras, você não precisa parar de fumar e de beber para você entregar sua vida para Jesus. Você não precisa, ela é praticamente de graça. Jesus pagou o preço pela tua alma. Mas presta atenção no que eu vou te falar, que eu falei muito no ano passado. A salvação, ela é de graça, mas seguir a Jesus tem um preço. Seguir a Jesus tem um preço. Por quê? Porque a vida cristã não é fácil. A vida cristã não é uma religiosidade. Não basta você ir na igreja todo domingo, não basta você falar assim: tá bom, eu não vou colocar tatuagem, não vou usar piercing, não vou beber, não vou fumar. Não basta você ter uma vida toda certinha para você receber o céu na sua vida, para você ter a certeza de que você vai para o céu. Porque muitas vezes isso é pura religiosidade. Religiosidade, você vai na igreja e você nem sabe por que você está indo. Você vai na igreja talvez por medo de ir para o inferno. Você vai para a igreja porque me mandaram você ir. Sabe, eu queria que você, depois desse acampamento, você repensasse o que é a igreja. Porque ela é uma das prioridades que eu vou falar hoje. Outra prioridade do jovem rico era os pais dele, né? Por quê? Por que eu sei? Porque nesse texto, quando Jesus fala honra teu pai e tua mãe, foi a última coisa que Jesus falou: honra teu pai e tua mãe. E o cara falou assim: não, Jesus, beleza, isso aí eu tenho feito desde a minha adolescência. E sabe uma coisa interessante? Vocês sabem que os orientais, eles vivem muito, né? Eu não sei em Taiwan, na China, eu sei que no Japão, o governo japonês está tendo um problema muito grande. Alguém pode pegar um copo de água para mim, por favor? No Japão está tendo um problema muito grande. Que problema que é? Tem pouca gente nascendo e tem muita gente envelhecendo. E o problema de uma pessoa envelhecendo é que ela tem aposentadoria, ela ganha vários benefícios e o governo gasta bilhões de ienes
para cuidar dos velhinhos, e os velhinhos não morrem. Não morre, mano. Sabe, você já ouviu falar que coisa ruim não morre, né? É mais ou menos assim. Mas assim, sabe, os velhinhos não morrem. Eles vivem, já tem velhinho no Japão com 110 anos. E os caras estão lá. Meu amigo, que é coreano, ele tem uma avó que morreu há 3 semanas atrás. E o dia que morreu, quase que eles fizeram uma festa. Né? Eles falaram, yes! Não, eu vou explicar, não é assim, né? Ninguém quer a morte da avó, né? A gente gosta muito da nossa avó. Aliás, nós orientais, muitos de nós, quando a gente veio para o Brasil ou imigrou, nossos pais ficaram trabalhando, a gente foi criado pelas nossas avós. Eu não sei quanto a vocês, mas tem muita gente que foi criado pelos avós. A avó é uma segunda mãe para nós. Mas esse meu amigo, ele tem uma avó na Coreia, que ela tinha 98 anos, 96, conheci ela com 96, ela morreu esse ano com 98. E essa mulher, ela já tinha vivido tudo o que ela tinha que viver, sabe? Som tá bom mesmo. Ela viveu tudo o que ela tinha que viver. Ela criou os filhos dela, ela criou 6 filhos, todos eles se formaram, todos eles casaram. Ela foi uma empresária de sucesso, tudo o que ela fez deu certo. Ela até escreveu um livro. Essa mulher foi fantástica. Só que quando chegou nos 96, você sabe, o velhinho não consegue nem ir no banheiro, tem que usar fralda. Puxa, é chato, né? Ela era tão fraca que ela não conseguia fazer a própria comida. E ela falava assim, puxa Deus. E ela era crente em Jesus. E ela falava, puxa, queria tanto ir para o céu, né? Aí marcava o médico para ela, daí ela no médico. Aí chegava no médico, fazia toda a bateria de exames. Aí no final o médico falava assim, senhora, a senhora está de parabéns, a sua saúde está ótima, você vai viver bastante. Não, doutor, por favor, eu quero morrer. Eu quero ir para o céu, eu quero ver Jesus, né? E ela, de uma forma muito legal, ela queria muito morrer. Então o dia que ela morreu, cara, os netos e os filhos, eles ficaram contentes, sabe? Porque sabia para onde ela estava indo. Ela queria mesmo ir para o céu, ela já tinha vivido tudo que ela tinha que viver. Mas sabe uma coisa interessante? Por que será que os orientais vivem tanto? E tem uma teoria, um dos pastores da nossa igreja, o pastor Daniel, que já pregou aqui na Inter 2 vezes, o pastor Daniel, ele tem uma teoria, sabe? Nós orientais, desculpa para quem não é oriental, não estou falando nada contra, você também é abençoado demais, tá? Gosto muito do Brasil, dos ocidentais, não tenho nada contra. É que eu olho para cá, tem um monte de olho rasgadinho, então assim, eu sempre falo dos orientais. Mas sabe, os orientais, uma das regras mais tradicionais do oriental é respeitar o pai e a mãe, não é verdade? A gente, por mais ridículo que seja o negócio que eles mandam a gente fazer, por mais que a gente entre em crise e fale assim, minha mãe está me chamando porque veio visita do Canadá, que eu preciso fazer isso, que eu preciso fazer aquilo, né? Por mais que venha isso, eu tenho certeza que ela vai lá para casa. Se não for, depois a gente conversa. Mas assim, eu tenho quase certeza que ela vai para casa. E Jesus falando assim, é mesmo, Lola, vai lá para tua casa, obedece a tua mãe, vai lá. Mas sabe os orientais? Assim, a teoria do pastor Daniel é o seguinte, os orientais vivem muito, porque na cultura oriental está arraigado a ideia de obedecer o pai e a mãe. Como eu falei para vocês ontem da antropologia, não sei o quê, quando a gente pensa nesse negócio de antropologia, a gente estuda os orientais realmente, eles têm uma fidelidade muito grande pelo pai e a mãe. Eu pensei em suicídio, principalmente porque eu desonrei o meu pai e a minha mãe. Sabe, e porque a gente acaba tendo uma cultura que honra o pai e a mãe, a gente acaba vivendo muito, sabe por quê? Porque é bíblico. A Bíblia fala o seguinte, honra teu pai e tua mãe, para que prolonguem os seus dias aqui na terra. Você já leu isso? Em Êxodo está escrito, em Efésios fala de novo, esse mandamento é o primeiro mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe, para que prolonguem os seus dias aqui na terra. Então, esse monte de velhinho que tem no Japão, na China, em Taiwan, na Coreia, tem uma razão. Por quê? Porque a gente honra o nosso pai e a nossa mãe. A nossa geração não sei mais. A sua geração já não sei mais. Nós somos muito mais rebeldes. Eu vou falar de geração um dia desses, você vai entender o que eu estou querendo falar. Mas, uma coisa que acontece com esse jovem rico é que ele honrava o pai e a mãe.
E era um dos objetivos dele, era uma das prioridades dele. E a terceira e a quarta prioridade desse jovem rico, que eu acho, era o seu futuro. Eu acho que esse cara, como ele chegou para Jesus, e ele falou assim: ô Jesus, o que eu faço para receber a vida eterna? Ou seja, ele estava preocupado com o futuro dele. E muitos de nós aqui também estamos preocupados com o nosso futuro. Com quem que eu vou casar, que profissão que eu vou ter, né? Eu tenho um amigo que ele falava assim: Joel, na minha casa, né, porque eu e ele a gente gosta de aquário, de peixes, né? Aliás, eu levei o Fundulopanchax porque precisava arrumar o aquário dele, a aguinha dele e dar comida, mas depois eu trago o Fundulopanchax de novo, tá bom? Mas assim, esse meu amigo, ele também gosta de aquário, e quando a gente está conversando sobre peixe, parece que a gente está falando em língua, sabe? É um negócio muito esquisito, e a gente começa a falar, e ele falou: não, na minha casa vai ter um aquário assim, vai ter um sofá assim. Eu falei: brother, mas tem um pequeno problema nesse seu, quando você casar. Ele falou: qual? Você nem tem namorada, brother, né? Primeiro você tem que ter uma namorada, depois você vai ver o que você vai pôr na tua casa, né? Mas a gente está preocupado com o nosso futuro, né? E o jovem rico, ele era um desses. Mas sabe, quando o jovem rico entrou em contato com Jesus, eu gosto muito dessa frase. O texto fala que Jesus olhou para ele e o amou. Sabe, uma característica que a gente tem de Jesus é que Jesus, ele ama a gente. Jesus, ele olha para a gente com amor. Jesus, ele não vem dando chicotada. Tem gente que fala assim: pastor, a pregação hoje foi boa, Deus me deu uma rasteira. Cara, eu tenho certeza que Jesus não ia dar rasteira em você. Não, pastor, essa pregação foi muito forte, foi um tapa na cara. Eu falei: cara, Jesus não ia dar tapa na tua cara. Aliás, talvez aquela ideia que eu falei para vocês de quando eu voltei para casa, que eu tinha repetido o dinheiro e meu pai não me bateu, ele só olhou para mim e ele foi embora. Às vezes, o não tapa dói mais. E eu não sei, mas quando Jesus olhou para esse cara com amor, eu tenho certeza que doeu no coração do jovem rico. Obrigado, Ali. Sabe, doeu no coração dele. Ele falou: cara, eu não vou abandonar minhas riquezas, eu não vou abandonar as minhas prioridades para colocar Deus em uma dessas prioridades. Jesus Cristo olhou com amor para esse jovem. E eu vou falar disso amanhã, depois de amanhã, quando a gente falar sobre algumas questões bem polêmicas, eu vou entrar nisso. Mas sabe, quando Jesus olhou para esse jovem, o jovem, ele estava muito interessado, né? Eu queria que você gravasse essa frase. O jovem, ele estava muito interessado pela verdade, mas ele também estava desesperadamente perdido. Esse jovem, ele estava interessado, a sinceridade dele era muito grande. Ele era um cara sincero. Ele não chegou com falsidade, por mais que fosse uma pergunta que ele já sabia a resposta, ele estava perguntando para Jesus com sinceridade: Jesus, o que eu faço para receber a vida eterna? Eu quero saber, de verdade, Jesus, fala para mim. E muitas das nossas questões, elas são muito sinceras, mas será que dentro dessa busca, a gente não está expressando, na verdade, um desespero, porque a gente está perdido? Sabe, entenda perdido como alguém que não sabe para onde vai, alguém que não sabe o sentido da vida. Vocês estão numa fase onde vocês muitas vezes se perguntam, olha para o espelho, e você fala assim: cara, por que eu existo? Para que eu existo? Para que eu preciso existir nesse mundo? As nossas crises existenciais, elas começam a aparecer nessa fase, dos 11, 12 até os 14 anos, 13. A gente começa a ter questionamentos da nossa existencialidade. Por que eu preciso existir? Para que eu preciso existir? E agora eu queria parar um momento para eu falar para vocês, olhando para o jovem rico, e talvez fazendo uma comparação com ele, e expressando um pouquinho da minha vida, por eu ter encontrado esse Jesus de uma maneira real, de uma forma concreta na minha vida. Eu queria que a gente pudesse refletir um pouquinho sobre organizar as nossas prioridades. Se a gente olha esse jovem rico, na verdade, se você olhar para as prioridades dele, não tem nada de errado quanto ele ter prioridade na riqueza, quanto ele ter prioridade na religiosidade, nos pais, no futuro. Não tem
nenhum mal, não tem nenhum pecado. Ele não está falando assim, eu quero fazer sexo todos os dias com toda mulher que encontrar. Não, ele não era um negócio bizarro. Cara, tem um certo fundamento nas prioridades dele, mas de certa forma, quando a gente lê essa história, quando a gente vê as prioridades dele, a gente para e fala, pô, tem alguma coisa errada nesse cara. E talvez a gente precise reordenar as nossas prioridades. Eu queria colocar aqui as minhas prioridades, tá? Eu vou falar de mim. Eu não quero que você entenda que essa é a maneira certa e perfeita, mas eu queria que você pudesse entender as prioridades da minha vida, que eu coloquei na minha vida, depois de eu buscar Deus, depois de eu entender Deus na minha vida, depois de eu deixar Ele sentar na minha cadeira, no trono da minha vida, no trono do meu coração. A minha lista de prioridade começou a sofrer uma reviravolta, um turmoil. Ele começou a dar uma bagunçada para ele reorganizar quais são as minhas prioridades. E aí eu venho colocar as minhas prioridades. Prepara a tua Bíblia que a gente vai abrir um pouco de Bíblia agora, tá? Primeiro, minha prioridade máxima é Deus. Abra a sua Bíblia então em Deuteronômio 4, 6 a 9. Só fazendo um parênteses muito engraçado. Teve um dia... Eu tinha escrito um rap, né, para uma apresentação dos jovens da minha igreja, e aí nesse rap a gente falava diz em Deuteronômio, né, e aí o menino que estava cantando, ele se atrapalhou todo e falou assim, diz em Deus tem hormônio, 5,18, né, assim, daí eu parei a música e falei, amigão, Deus não tem hormônio não, cara, é Deuteronômio, tá, mas assim... Abra em Deuteronômio na sua Bíblia aí, você vai ver, ela está no Pentateuco, é um dos 5 primeiros livros da Bíblia, capítulo 6, versículo 4, tá? Deuteronômio, não é Deus tem hormônio, tá? Não é Deus tem hormônio. Deuteronômio 6, de 4 em diante, diz assim, ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando estiver se deitar, quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Pessoal, esses versículos aqui é o João 3,16 dos judeus. Assim como os evangélicos sabem decoro porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para os judeus, esse é o versículo da Torá, esse é o versículo chave da vida espiritual deles. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor e ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as suas forças. Queridos, é por isso que Deus ele é em primeiro lugar. É por isso que quando eu penso em amar alguém, primeiro eu preciso amar o meu Deus, para depois ele me ensinar o que é amor, porque a Bíblia fala que Deus é amor. Então se eu quero amar alguém, que seja da maneira de Deus. Sabe, a gente precisa ter o foco em Deus, e Deus vai endireitar o nosso caminho. Confia no Senhor, e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. A Bíblia sempre fala para mim, coloque Deus em primeiro lugar. Quando eu casei com a minha esposa, a gente falou um para o outro, Débora, a gente vai casar, mas eu queria aqui deixar bem claro, Deus é em primeiro lugar na minha vida. Aí ela falou assim para mim, graças a Deus, porque para mim também, né? Então sabe, eu acho que você, não tem problema de você namorar com um não crente, mas assim, cara, antes de casar, que vocês tenham uma ideia dessa, porque senão o amor pode falhar. O amor que a gente tem um pelo outro pode falhar, mas se o seu amor estiver sendo guiado por Deus, com certeza, você vai estar num caminho um pouquinho mais fácil de trilhar. Não vai ser fácil, mas pelo menos você vai estar sendo orientado, sabe? Por isso que Deus é em primeiro lugar na minha vida, e eu coloco Deus em primeiro lugar, eu busco a Deus em primeiro lugar, né? E como eu falei para vocês, na minha igreja a gente tem uma reunião de oração da madrugada. Sabe que engraçado, a nossa reunião
né, antes eu fazia a reunião em coreano porque não tinha em português. Depois que eu voltei do Amazonas, eu comecei a fazer em português. E eu começo minha reunião às 5 da manhã. Eu acordo umas 15, 10 para 5, aí eu vou para a minha igreja. Eu não oro em casa, não porque eu não quero atrapalhar minha esposa que está dormindo, minhas filhas, mas assim, porque se eu tentar orar em casa, eu durmo, né? Eu não sei se você já fez isso, não. Hoje à noite eu vou orar. Aí você vai lá na sua cama, aí você ajoelha, você fala, Senhor, Senhor. Aí de repente você acorda às 3 da madrugada, babando, né? A baba tá caindo assim, né? Você percebeu que você tinha dormido. Eu sou assim. Se eu orar em casa, muitas vezes eu durmo. Então eu prefiro ir para a igreja, né? E aí eu vou para a minha igreja e lá eu oro. Das 5 até às 6. Às 6 começa a minha reunião. Aí chega o pessoal para orar, o grupo de intercessão. Aí a gente ora, faz uma devocional. Mas sabe, na minha igreja, a reunião dos coreanos começa às 15 para 6. Se você chegar 20 minutos para 6, você não acha lugar para estacionar na frente da rua da igreja, tem que estacionar na rua de trás. Porque você entra lá no templo e tem mais de 120 pessoas orando. E sabe, talvez isso seja uma religiosidade. Talvez seja uma tradição coreana que eles já estão fazendo há muito tempo. Mas para mim, é uma forma de eu buscar Deus em primeiro lugar. Eu já falei, não precisa ser de madrugada, mas que você tenha Deus, a sua busca pelo Senhor, em algum momento do seu dia, para colocar Ele em primeiro lugar. Segunda prioridade para mim é a família, né? O teatro de hoje foi muito sobre família, sobre os pais, sobre obediência aos pais. E realmente, para mim, a família tem uma prioridade. Abra sua Bíblia então, em Mateus capítulo 19, versículo 4 e versículo 6. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. 19 vem depois do 18. Ai, como eu sou engraçado. Ficando com sono já, né? Mateus 19, 4 a 6, diz assim. Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador fez o homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Sabe, quando você já foi em algum casamento, e naquele casamento o pastor sempre fala assim, o que Deus uniu, não separe o homem, que vocês vivam, né, até que a morte os separe, né? E realmente, sabe, quando você casa e você forma uma família, aquela família é a tua prioridade. Esses dias eu estou preparando um casal que vai casar sábado, né? E para os jovens casais que vão casar lá na minha igreja, a gente faz um preparo de casamento. E nesse preparo de casamento, geralmente eu falo isso. Pessoal, depois que você casa, um dos maiores problemas que acontece no seu casamento é uma coisa chamada sogra. Vocês vão saber um dia, né? Mas assim, até lembro, ano passado eu fiz um negócio engraçado, né? De ogra, né? Mas assim, tudo bem. Sabe, o problema, vou falar um caso na minha igreja, né? Tem um cara que ele morou muito tempo nos Estados Unidos, tal, porque os pais dele mandaram ele para lá, e foi justamente na época que os pais estavam se divorciando, e eles estavam também quebrando na empresa, a empresa deles quebrou, e ele passou muito aperto por causa principalmente por causa do divórcio, mais a quebra da empresa, ele passou muita necessidade, ele sofreu um bocado, e ele viu a mãe dele sofrer muito. Sabe, ele viu a mãe dele, ele teve que ajudar a mãe dele a se sustentar, e aí ele casou, ele achou uma moça legal, bonita, decidiu casar, ele casou com essa mulher, mas aí a mãe dele começou a pegar no pé da esposa, e começou um pau entre a esposa e a sogra, né, que isso nunca aconteça, que Deus livre você desse mal, em nome de Jesus, né, mas assim, só que esse meu amigo, ele estava num impasse, cara, a minha mãe, coitada, ela sofreu pra caramba, ela é divorciada, ela teve que cuidar da vida dela, ela sofre pra caramba, mas essa aqui é minha esposa, e agora, qual que é a minha prioridade? Qual que é a minha prioridade? E aí esse cara não soube trabalhar, sabe, nossa, deu um
problemão na vida dele, a gente teve que, às vezes, para orar, para refletir o que era melhor. Mas quando eu preparo alguém para casar, eu sempre falo, quando você casa, a sua mulher é tua prioridade. A sogra vai vir, a sua mãe vai vir para querer interferir, a sua prioridade é a sua esposa. Entre a sua mãe e a sua esposa, escolha a tua esposa. Eu sei que é difícil, mas é uma escala de prioridades que você precisa colocar no seu casamento. E vocês não têm sogra ainda, né? Mas vai ter. Pensa que o mal acontece para todos nós. Mas assim, sabe, você tem pais. E você precisa honrar os seus pais. Só que às vezes você não entende os seus pais. Sabe, quando eu realmente entendi que o meu chamado era pastoral, sabe quando foi? Quando eu estava no cursinho. Eu fiz Ângulo Tamandaré, né? E eu estava lá no Ângulo Tamandaré, e aí, entre os meus amigos crentes, tinha muita gente que os pais tinham falado o seguinte: esse ano você não vai na igreja, porque você gasta muito tempo lá. Então esse ano é um ano de vestibular, você não vai na igreja. Aí eu tenho casos desses adolescentes da minha igreja, e eles chegam para mim e falam assim: pastor, me ajuda. Eu falei: o que foi? A minha mãe falou para eu não vir mais na igreja esse ano, porque ela falou que eu preciso estudar para o vestibular, mas eu não posso deixar de buscar Deus. Aí eu falei assim: mas você não vai? Então eu posso vir na igreja? Não. Obedece a tua mãe, obedece o teu pai, porque eles são a prioridade da tua vida. Não ir na igreja não significa que você não vai buscar Deus, não é verdade? Você pode buscar Deus de outras maneiras, não pode? Você pode conversar com os colegas da sua escola, você pode ouvir o rádio, você pode fingir que está estudando e você pode assistir um culto. Olha, isso não é coisa errada. Mas sabe, não ir na igreja não significa que você não está buscando a Deus. Mas a família, ela tem que ser em primeiro lugar. E por mais que os seus pais falem, faça isso, e você não concorda muito, faça. Conselho do pastor, faça. Conselho da Bíblia, faça, porque você vai viver bastante aqui na terra. Sabe, obedeça aos seus pais, eles são prioridades para você. Entre cuidar do seu amigo da escola e cuidar do teu irmão, o que você faz? Cuidar do meu irmão que exploda. Né? Cuide do seu irmão, cuide dos seus irmãos. Por quê? Porque isso é prioridade. E quando você casa, quando a gente forma uma família, essa família é a nossa prioridade. Para mim, a minha prioridade é a minha família. E sabe, na minha igreja, graças a Deus que na minha igreja, a gente tem uma regra. A regra é o seguinte: se você tiver alguma coisa para fazer na igreja, alguma reunião, mas a sua esposa precisa de você, nem que seja para almoçar com ela e passar um tempo com ela, porque ela está precisando, você pode largar tudo e você pode ir lá cuidar da sua esposa. Não, mas é reunião dos pastores, é uma reunião importantíssima. Não interessa. Se a sua esposa estiver precisando, você vai lá. E eu já vi isso acontecer. E os pastores e os presbíteros, eles deixam isso acontecer. Se você precisa cuidar da sua família, vai lá e cuida da sua família. Porque o que adianta você ter um ministério super legal, uma igreja super legal, as pessoas gostam de você, ouvem a palavra de Deus através de você, e a tua família está arrebentada? O que adianta? Tua prioridade tem que ser a família. Em consequência disso, a minha próxima prioridade é o trabalho e o estudo. Pô, Joel, cadê a igreja? Calma, vai chegar. Mas se eu não tiver dinheiro para cuidar da minha família, como que eu vou colocar minha família em prioridade número 2? Eu preciso sustentar a minha família. Então abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Por que eu não trouxe o meu celular? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Diz o seguinte: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, e até a minha chegada. Dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação ao ensino, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, por imposição de mãos dos
presbíteros. Paulo, ele está falando para o Timóteo, estuda, rapaz, estuda. A profissão de Timóteo era ser pastor, ele ia ser pastor de uma igreja. Para isso ele precisava fazer o quê? Estudar. Você quer ter uma carreira legal na sua profissão? Você quer ter uma profissão legal? Estuda. Estuda. Tua mãe está sempre falando isso, já estudou? Vai estudar! Já estudou? Vai estudar! A gente ouve tanto isso que a gente dorme ouvindo, vai estudar, vai estudar, vai estudar, vai estudar, né? E é verdade. Por isso, tenha a sua prioridade. Sua prioridade é o estudo. Ah, minha amiga me chamou para ir no shopping assistir o filme. Minha prioridade é estudar. Sabe, tenha isso como prioridade. Quando você coloca essas prioridades na sua vida, elas vão ajudar você a ter uma vida longa. Sabe, às vezes a gente é muito imediatista, a gente quer as coisas boas logo, rápido, imediato. Mas às vezes as coisas vão demorar. Escola é uma delas, demora para acabar, Eu lembro do irmão Silas, que deu um testemunho de manhã, né? Ele falou assim, quem aqui está prestando? Quem aqui vai prestar? Logo pensei na minha cabeça, eu já não presto mais. Eu já prestei um dia e agora não presto mais, né? Mas realmente, pessoal, vai chegar uma hora que você vai começar a trabalhar e você vai começar a desfrutar de tudo aquilo que você estudou. Todos aqueles milhões de anos que nunca acaba a escola, né? Nunca acaba essa bagaça, cara, sempre tem um próximo ano, meu Deus do céu, né? Mas um dia vai acabar, tenha esperança, eu já experimentei isso, um dia vai acabar. Mentira, não vai, porque depois você vai querer fazer uma pós, aí você vai querer fazer um outro curso, aí você vai gostar de estudar. Quando você para de estudar, você fala, pô, que vontade de estudar, aí você volta a estudar. Mas o estudo é muito importante na sua vida, lembre disso, tenha isso como prioridade. A igreja são as pessoas. A igreja é um ajuntamento de pessoas que querem buscar a Deus, que querem conhecer a Deus, que querem viver o corpo de Cristo. Sabe, essa Inter aqui eu acho muito legal, porque tem um monte de igreja, tudo junto. Sempre quando a gente está conversando, falou, pastor José, você podia ir na minha igreja. Qual igreja é sua? Ah, minha igreja é o Cabo. Ah, que igreja é sua? Graças Celestiais. Você conhece? Oh, eu conheço, tem uma gente lá. E você, que igreja é sua? Eu sou da ISP. Eu sou da ITA. E aí eu acho legal isso, perguntar de que igreja que você é. Mas na verdade aqui, pessoal, a gente está vivendo uma igreja. Porque a igreja é um ajuntamento de pessoas que amam a Deus, que querem conhecer a Deus, que estão buscando a Deus. Sabe, e eu queria falar para vocês, eu não acredito que a igreja salva. Eu acredito que Jesus Cristo salva. Mas a igreja é um instrumento poderoso, para que você ouça a voz de Deus. Eu estou falando que ela está em quarto lugar na minha lista, mas não é porque ela está em quarto lugar na minha lista que ela é menos importante para mim. Inclusive, para mim, eu tenho um problema, que o trabalho e a igreja é no mesmo lugar. Então, assim, de certa maneira, eu tenho uma certa confusão. Talvez por isso que a minha esposa às vezes fica brava comigo. Porque eu dou tanto tempo na igreja, dou tanto tempo para a obra, que às vezes ela fica falando assim, Joel, e nós? E o nosso relacionamento? Aí eu falo, por favor, Débora, entenda, é só uma fase. Mês de julho é cruel. Mês de julho tem muita coisa para fazer. Sabe, acabando esse retiro aqui, na sexta-feira, no sábado, um grupo de nós aqui, quem vai para Suzano? Ó, esse grupo que está levantando a mão, a gente mal vai chegar em casa, a gente mal vai desfrutar do nosso banheiro sozinhos, onde só a gente vai sentar. Ele não vai estar quente. Você vai sentar, ele vai estar geladinho ainda, porque ninguém usou, só você, né? Aqui não, aqui você senta e já está quente, né? Caramba, né? Até o cheiro está meio esquisito. Mas assim, você não vai ter nem tempo de deitar na sua cama e falar assim, ai, vou acordar lá pelas 10 da manhã. Vai nada. Às 5 da manhã você já está em pé. Porque a gente vai tudo para Suzano. E a gente vai participar de um evangelismo de 3.000 crianças. 3.000 crianças. E aí, os caras me ligaram, o pastor Jonas me ligou, falou, Joel, eu queria almoçar com você. Pô, legal, né? Você vai me levar para almoçar? E ele falou, e eu que vou pagar. Eu falei, cara, legal. Depois que eu estava indo, eu pensei assim, cara, ele não é de graça, né? Não é de graça, deve ter alguma coisa aí, né? Tipo, ele vai pagar, mas tem alguma coisa. Aí eu realmente descobri. Ele queria que eu pregasse nesse retiro. Então, sábado, saindo daqui sexta, no sábado de madrugada, a gente já está indo para Suzano para orar, para buscar Deus lá, para evangelizar 3.000 crianças, e eu vou pregar para eles lá. Sabe, e eu fico pensando assim, dentro da minha lista de prioridades, a igreja, cadê a minha família? Cadê a minha família? Cara, eu tive que levar minhas 2 filhas hoje para minha casa. Minha vida está sem cor agora.
Minhas filhas não estão comigo, tá? Né? Eu gosto demais de estar com minhas filhas, mas esse mês de julho é um mês complicado. E não é porque esse mês eu estou correndo com o ministério que eu não estou colocando a minha família em primeiro lugar. A minha família é em primeiro lugar. Ela não é que ela está em primeiro lugar, ela é em primeiro lugar. Sabe, eu estou aqui fazendo esse ministério com vocês na Inter, pregando, compartilhando com vocês, dando aconselhamento por aí, e eu faço isso com muita alegria, com muito prazer. Mas sabe, às vezes a gente entra nessa crise. Eu não devia estar com a minha família? Não é a minha família que é a prioridade? Ela não está precisando de mim? E é por isso que eu preparei o coração do pessoal em casa durante 3 meses para falar, ó, mês de julho, papai vai dar uma sumida, papai vai estar fazendo um monte de coisa. É só um mês, depois de agosto as coisas já começam a ficar mais tranquilas. Mas assim, às vezes a gente tem fases. Por exemplo, você que é vestibulando, esse ano você vai estudar. Cara, esse ano você não vai no shopping. Esse ano talvez você não vai participar de todas as atividades da sua igreja. Esse ano talvez você, se você está pensando em namorar, não namore! Não, esse ano não, né? Eu tenho uma vestibulanda na minha igreja que ela falou assim, ai pastor, eu estou conhecendo um cara, ele é tão legal, ele é tão bonitinho, ele é de Deus. Esse ano você está fazendo o quê? Eu vou prestar vestibular, então não namora. Acabou, esse ano não, né? Depois talvez você pode pensar, mas esse ano não. Esse ano é ano de estudar, ano de você concentrar nos seus estudos, entrar numa faculdade. Então assim, essas prioridades elas são muito importantes para a gente. Essa aqui é a minha lista, né? Essa é a minha lista. E eu queria que você pudesse avaliar a sua lista, avaliar a lista do jovem rico, avaliar a minha lista e montar a sua. Monte a sua lista. Qual é a sua lista de prioridade? E a lição de casa para você. Na reunião do seu quarto hoje, converse com o seu tio, com a sua tia lá. Qual é a lista de prioridade sua? Qual deveria ser? Qual você quer que seja? Talvez esse vai ser um papo muito legal. E se você tiver alguma dúvida e quiser me chamar, fala assim, ô tia, será que você podia chamar o pastor Joel para conversar com a gente? Eu vou na reunião com vocês. A hora que você quiser, fala assim, tia, chama o pastor Joel para vir na nossa reunião para a gente conversar. Eu vou na reunião de vocês com o maior prazer, no quarto que for. Se estiver fedendo, também vou, né? Mas assim, eu quero que vocês discutam bastante, conversem bastante com o tio de vocês, com a tia, porque essas conversas vão ajudar muito. E esses tios, eles estão preparados para falar com você. Eles não se sentem preparados, mas eles estão preparados. Porque há muito tempo a gente está orando pela vida deles. E eles vão ser usados por Deus para falar com a sua vida. Então quero fechar com um texto da Bíblia que fala sobre o grande mandamento de Deus. Mateus 22:36 diz assim, uns caras mestres da lei chegaram para Jesus e falaram o seguinte, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo dele, semelhante a ele, é ame o seu próximo como a ti mesmo. A gente vai falar mais sobre isso, mas eu queria fechar hoje com esse versículo para você refletir na sua vida. Qual é o maior dos mandamentos? Qual é, assim, para Jesus, o tema da vida dele? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Que nós possamos refletir nisso, que Deus possa falar com você a cada momento nesse acampamento sobre as nossas prioridades. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado mais uma vez, Senhor, por esse momento da palavra. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, que nessas nossas reflexões, Pai, a gente possa fazer algumas reavaliações, repensar algumas coisas na nossa vida e que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar a entender melhor aquilo que o Senhor tem para falar conosco durante esse acampamento. Obrigado, Deus, por esse momento. Eu agradeço pela equipe que tem se esforçado tanto para esse acampamento ser o melhor de todos. E eu oro, Senhor, para que realmente esse acampamento seja o melhor de todos da nossa vida. Agradecemos e oramos, entregamos tudo isso nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus.